estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do Inmetro Alagoas, Luiz Pedro Brandão. Luiz Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o espaço, poder aqui expor nossas ideias. Luiz Pedro, qual o papel do Inmetro e como ele atua hoje em Alagoas? O IMEC, que é o Inmetro aqui do estado de Alagoas, é um órgão, um autarquia estadual, mas com vínculo com o Inmetro nacional, assim como vários estados, praticamente todos os estados do país têm o seu órgão delegado do Inmetro no estado. Então, na verdade, é IMEC. É o IMEC. Que é o Instituto de Meteorologia e Qualidade de Alagoas. Que corresponde ao Inmetro, vamos dizer, dentro do estado. Exatamente. Há estados que têm órgãos que, entre as delegações desse órgão, está a vinculação ao Inmetro. Que é no caso de Sergipe, que vizinho, que lá é um instituto de ciência, que abrange várias ciências, e dentre elas, fiscalização ao Inmetro. Já aqui, em Alagoas, restritamente foi aberto há alguns anos pela Prefeitura de Maceió para ser o Inmetro, e alguns anos passados se tornou vinculado ao Estado, e hoje nós fazemos a fiscalização, tudo aquilo que é parametrado, que é compulsório, que é aquele por lei do Inmetro, nós fazemos aqui no Estado. Principalmente fiscalizações, né? Fiscalizações na parte de qualidade, na parte de conformidade, na parte de metrologia. Quando a gente fala de qualidade, a gente fala dos produtos que têm um selo do Inmetro, isso vai de brinquedos, vai da qualidade do ar-condicionado. E é uma referência, né? As pessoas, quando querem dizer que algo tem qualidade, ali tem um selo do Inmetro, né? O selo do Inmetro já se mostrou por várias pesquisas, até por um tempo que teve até uma matéria em alguns canais de televisão falando do serviço do Inmetro, que é o atestado de qualidade, né? Os produtos, quando você vende algo que possui o selo do Inmetro, é selo de garantia de qualidade, né? Tem aqueles, como eu falei, que são compulsórios, que é por lei, que é obrigatório ter o selo do Inmetro, que é obrigatório ter a fiscalização, e tem outros produtos que já não têm essa obrigação, mas que eles querem ter esse selo para ter exatamente a garantia de qualidade. Quando o consumidor chegar lá... sendo uma publicidade positiva, né? Exatamente. E você ter um produto, como serve também o outro lado que nós temos, é a parte de certificação, que hoje nós não estamos atuando porque é necessário investimento. Mas em Pernambuco se faz muito. Por exemplo, de cachaça, determinada cachaça tem um selo de garantia de qualidade de Inmetro, como você falou, que é exatamente quando o consumidor quando vê aquela marca, é a garantia que ele tem. Poxa, se o Inmetro tem um selo do Inmetro, é porque é garantia de qualidade. Como está a estrutura do órgão aqui, Pedro? Tem uma boa estrutura, ou seja, física, de pessoal, atende a demanda do Estado? Desde que eu assumi, houve um regresso âmbito federal, porque quando eu assumi, há 5 anos, entre indas e vindas que eu tive, de questões pessoais, se tirar de uma reta, faz 5 anos, desde que assumiu o governador Renan Filho. Houve um declínio muito grande em âmbito federal, devido à crise. Desde que eu assumi, foi quando eu assumi a questão do Michel Temer, aquela situação, equalizando as finanças, e o nosso órgão, nosso financeiro, é basicamente federal, né, que nós arrecadamos junto com a União. E houve uma retenção, um contingenciamento forte no governo federal, e vem tido um declínio anualmente, tem caído não só para Alagoas, mas para todo o país. Mas é algo que nós batalhamos muito, nós vamos a Brasília para um congresso, mostrar a importância da nossa fiscalização para os consumidores de cada estado, para cada pessoa de cada estado. Hoje nós temos uma estrutura razoável, onde nós conseguimos fazer a fiscalização tranquilamente durante o ano. Devido a esse problema que nós estamos passando, a pandemia e tudo aquilo, nós tivemos que parar, não só a gente, todo o país, mas a estrutura que nós temos sempre foi tirando leite de pedra, né? Sempre caiu, mas nunca perdemos a qualidade do nosso serviço de fiscalização, de estar ao lado do consumidor, de receber as pessoas da ouvidoria. Existe aporte de recurso do governo estadual ou municipal, ou todo o orçamento é da União? Existem os funcionários que são cargo-comissão, que é do Estado, que é natural, né? Que são a presidência, o gabinete, que é a estrutura anormal de comando do órgão, mas que existe para esse ano um planejamento de ajuda estadual, devido à situação que nós estamos passando, tanto a nacional quanto o momento, dar esse suporte para a gente poder, não pensando
durante esse período, mas quando voltar, porque com certeza vai ter uma demanda muito grande. Pós-pandemia. Após pandemia. As pessoas, por exemplo, bomba de combustível, ela é feita anualmente. Então, a carga que nós vamos ter, não sabemos o tempo que nós vamos parar, mas a carga que vamos ter, quando tudo isso passar, de fiscalização, seja quando for, tem que ser de imediato, porque nós temos que entregar um serviço de qualidade aos alagoanos. Então, aquele comerciante que não passou por uma fiscalização adequada, vamos ter que sentar, negociar e ver como é que vamos fazer durante esse período. Nós estamos estendendo muitas situações, até taxistas mesmo, algumas pessoas que eram necessários ter feito, nós estamos reagendando, nós estamos tendo total consciência do momento das pessoas, mas claro que no final de tudo, quem pode ser penalizado é o alagoano, é o comerciante. Então nós pensamos que, passando tudo isso, nós estamos organizados, estamos com fôlego para poder fiscalizar. Diante da pandemia, Pedro, está havendo fiscalização em itens de prevenção, itens de segurança, como álcool em gel, máscaras, luvas? O Inmetro está fazendo esse tipo de fiscalização? Nós temos esses produtos, o álcool em gel, não possuem, alguns produtos não existem, como falei, a compulsória fiscalização do Inmetro. O que é que nós temos? Os EPIs, né? Isso sim, todos os EPIs, eles são fiscalizados pelo Inmetro. Eles já haviam sido antes desse período, nós já fazemos... Que são os equipamentos de proteção individual. Principalmente, nesse caso, as máscaras. Essas que são artesanais, isso não passa fiscalização, porque é algo que as pessoas fazem em casa mesmo para elas. Já aquelas azuis, que as pessoas usam em obras, que muita gente está usando agora, sim. Aquilo sim é um EPI, é definitivamente um EPI. Aquilo ali foi fiscalizado, antes disso sempre foi feito. Durante esse período, foram paradas as fiscalizações, nós atendemos apenas a demandas urgentes, algo que realmente é necessário, fica apenas a parte administrativa, assim como todos os órgãos do Estado estão apenas administrativamente. Havendo alguma necessidade, alguma coisa, nós vamos atuar, receber e organizar. Mas eu acredito, nós do Estado acreditamos que isso é um momento que é escolha pela vida. Então, foi uma escolha do governador de escolher pela vida e passar todo mundo junto para essa situação e voltar ao trabalho quando tudo normalizar. Existe o sistema de monitoramento de acidentes de consumo, né? O sistema Inmetro, né, de monitoramento, SIMAC, né? Funciona de que forma? Como o consumidor pode informar o Inmetro, por exemplo, de algum problema? Vocês, nesse momento, como você falou, está trabalhando mais a parte administrativa, né? A maioria dos órgãos públicos, né? Teletrabalho, ou então em situações emergenciais, mas digamos que haja uma situação de emergência. É possível contactar o Inmetro? Como funciona esse sistema? Nós temos a ouvidoria. A questão do acidente do trabalho, ele vincula ao nosso dever junto ao Inmetro no Estado de ouvir as pessoas e receber as demandas. Esse sistema ele é criado pelo Inmetro Nacional para trazer em forma de pesquisa, em forma de análise, né? Mas aqui no Estado nós temos a ouvidoria, que é através do 0800, que é o 0800 284 1664, que pode contactar a gente, que a gente sempre temos demandas. O que confunde um pouco, às vezes, é a questão do PROCON com o Inmetro. Sim. O que é do PROCON, o que é do Inmetro, né? Que o PROCON, que é voltado mais ao direito do consumidor, nós não mexemos, por exemplo, valores de produtos. Isso é a comparação do PROCON. Nós trabalhamos... Agora, a qualidade do produto. A qualidade do produto, através do selo do Inmetro, sendo nossa responsabilidade ou não, aí nós vamos olhar legislações, tudo isso. Aí isso compete a gente. Então é importante, se o consumidor tiver algum tipo de dúvida durante essa pandemia, de ligar para o nosso 0800, tentar contactar a gente para a gente poder ver o que pode ajudar e beneficiar o consumidor. Quais foram as suas principais ações frente ao Inmetro de Alagoas, Pedro? Como é que você poderia, assim, vamos dizer, resumir, né, administrativamente, quais foram os principais avanços da sua gestão frente ao Inmetro? Nós conseguimos aumentar a nível total estadual a imagem do órgão, porque era um órgão extremamente, quando eu assumi, desconhecido. Até da minha própria parte, eu sabia a função do Inmetro, tinha total conhecimento da matéria, mas não sabia, naquele momento, que existia um órgão tão atuante, eu propriamente, tão atuante, diariamente, eu sabia que existia, mas não com a forma que trabalhava, né? Que é diariamente. Nós chegamos a ter um tempo, a ter mais de 15 equipes diariamente nas ruas, fiscalizando diariamente todo o estado de Alagoas. Claro que devido a alguns congestionamentos temos que diminuir, mas... Hoje temos quantas equipes aqui em Alagoas? Hoje estamos cerca de 10. Nós conseguimos
ampliar e muito uma sede em Arapiraca. Existia uma pequena sede lá só para receber taxista. Nós aumentamos, colocamos equipe de fiscalização em Arapiraca para atender não só Arapiraca, mas toda a região de Arapiraca. Nós trabalhamos para abrir uma que não conseguimos, foi sem sucesso na época, mas lutamos muito por uma sede em Delmiro Gouveia para atender o sertão, porque nós sabemos a demanda daquelas pessoas ali daquela região, que vem de Pernambuco, que vem da Bahia, produtos de fora, fiscalização. Nós tivemos uma questão principal, que era trazer o IMEC para a sociedade alagoana. Da importância que o PROCON tem, vigilância sanitária, todos esses que valorizam muito a pessoa, a sociedade diretamente, o IMEC está entre elas. Então, nós conseguimos estar diversas vezes em canais de televisão, em jornais, em comunicação, transparecer o órgão. E, claro, aí eu posso falar da parte teoria, que nós aumentamos muito a fiscalização em balanças, em bombas de combustível, mas isso é a parte teórica, isso é a parte, o resultado, o alagoano, ele vê quando se sente valorizado, quando vê a fiscalização na rua, quando vê o informativo nos jornais que está vendo e tudo isso nós conseguimos. E hoje o IMEC é reconhecido não só pelo governo do estado, mas o IMEC Alagoas é reconhecido por Pernambuco, que nós temos uma parceria muito forte com Pernambuco. Pela Bahia, nós temos uma parceria muito forte com o IBAMetro, que é um dos maiores institutos de fiscalização do Brasil, né, de grande responsabilidade, que é o IBAMetro. Eu tive muita amizade com o presidente Hanson, também de Pernambuco, que é o Adriano. Enfim, nós conseguimos tornar o IMEC mais visível e mais aparente para a sociedade. Eu acho que isso já é um grande mérito para todos, e o aumento da fiscalização, que isso é visível em números para a gente, para o IMETRO. Pedro, vou fazer uma pergunta e peço que você responda somente após o intervalo. Falando de política agora, né, um tema também muito importante. Você é pré-candidato a prefeito de Mata Grande. Na sua concepção, o que é pior para a cidade sertaneja? A continuidade de Bandu ou o retorno do grupo de Hélio, Jacó e Júlio Brandão? A gente volta já! Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do IMETRO Alagoas, Luiz Pedro Brandão. Pedro, deixamos uma pergunta antes do intervalo, entrando agora na seara política. Você é pré-candidato a prefeito de Mata Grande. Na sua opinião, na sua análise, o que é pior para a cidade sertaneja? A continuidade de Bandu ou o retorno do grupo de Hélio, Jacó e Júlio Brandão? Olha só, desde que eu assumi um compromisso com a minha região, porque quando eu falo minha região, fui nascido, criado no Alto Sertão, na região de Mata Grande, Inhapi e Canapi, onde é toda a minha família. Quando eu assumi a responsabilidade, escolhi de fazer parte da política daquela região, principalmente da minha família, que é de Mata Grande, especificamente Mata Grande, foi por exatamente acreditar que por muitos anos existia uma mesma política e que poderia fazer algo de diferente, algo novo,
trazer uma opção para a população. Porque a gente via as coisas acontecendo em Mata Grande e sempre as mesmas coisas. O atual prefeito hoje, o Erivaldo Mandu, ele foi posto lá exatamente pelo Hélio Brandão, né? Quando o Erivaldo Mandu foi vice do filho de Hélio Brandão, Jacó, enfim. E foi posto lá através do Hélio Brandão. Então, nós temos a situação no município hoje, onde existe uma reprovação muito grande do prefeito, né, da própria população, da sociedade em geral. Isso é claro, é evidente para todo mundo. Mas uma pessoa, ele sendo posto pelo próprio Hélio Brandão, né? E o Hélio Brandão representa exatamente a política de 30 anos que foi feita por ele lá, onde deixou o município onde está. Então eu não vejo muita diferença em falar em Hélio Brandão e falar em Erivaldo Mandu. Para mim, quando eu vejo externamente, é a mesma situação política, é a mesma política velha, é esse termo que eu gosto de usar lá, porque desde que eu assumi essa responsabilidade, perdi a última eleição para o Mandu, minha primeira candidatura. Foi muito boa, a política muito boa. A gente perde, mas a gente sai satisfeito, quase 6 mil votos, né? E muito animado para a próxima, né? A eleição de deputado foi um espelho para a gente, de que a gente é capaz de disputar uma eleição tranquilamente e de ter vitória, nosso grupo político. Então, permaneço do mesmo lado. É verdade que você tem o apoio do vice, Franklin Lowe, atual vice-prefeito, né? Como se deu esse alinhamento? O Franklin Lowe, ele na outra eleição, ele tinha as pretensões de ser o meu vice. Devido a questões políticas mesmo, não deu certo, né? E ele foi o vice de Erivaldo Mandu, ganharam a eleição. O Mandu, ele saiu, quando ele teve a sua prisão decretada, ele teve que sair e assumiu o Mandu respondeu processos administrativos, né? E o Franklin assumiu durante esse período. E quando o Franklin assumiu, ele mudou totalmente a gestão. Ele trouxe exatamente uma gestão que eu concordo, de atenção à população. Ele fez diferente, né? E quando o Mandu voltou, já não voltou satisfeito com o Franklin e romperam uma ligação, eles romperam. E foi a partir desse momento que o Franklin escolheu ser oposição ao Mandu também e compactuamos na mesma ideia. Nós conversamos, tivemos diálogos, não só com ele, é importante frisar que não foi só com ele, foi com a população, foi com os amigos, não só meus, deles também, e todos nós, foi uma coisa que aconteceu. Foi acontecendo, não precisou nem conversar muito, já foi acontecendo, já foi Então alinhado. hoje está fechado. Está fechado. Luiz Pedro e Franklin Lowe. Exatamente. É essa a chapa majoritária que irá enfrentar o grupo de Mandu? Nós somos pré-candidatos, nós já firmamos nossa aliança, não só com nós dois, entre todos os nossos amigos, né? O Franklin, ele admiro muito o trabalho que ele fez quando ele assumiu, concordamos. E eu disse à pessoa de Mata Grande que se eu me unisse com alguém em Mata Grande, seria não só por questão benefício para mim, mas benefício para o povo. Então o Franklin provou que foi bom para o povo aprovou. Quando ele foi prefeito ali por 3 meses, a população aprovou. Fiz, não, então é uma boa escolha. Então está decretado, né, a nossa chapa de pré-candidatos, ele como vice. E a bancada de vereadores? Vocês têm apoio de vereadores de mandato, de lideranças ali que vão concorrer à Câmara? Nós temos suplentes, nós temos vereadores e candidatos a vereadores. Nós acreditamos que a nossa política ela vai andar conforme a campanha de prefeito ela foi encaminhando, a pré-candidatura de prefeito. Nossa política ela vai se encaminhando. Nós temos uma chapa de vereadores ali do MDB, né, que eu vou ser candidato através do MDB. Nós já temos uma chapa montada de vereadores de mandato, pré-candidatos a vereadores e também de suplentes. Uma chapa boa, chapa de pessoas que compactuam na mesma ideia. Não adianta ter uma chapa imensa de pessoas que querem apenas pensar em benefício próprio. Nós temos uma chapa de vereadores, de pré-candidatos a vereadores, de pessoas que compactuam com a nossa mesma ideia. Então, as pessoas de Mata Grande, que olhar para nós e olhar para essa chapa, vai ver que está tudo alinhado no nosso discurso. Hoje, Pedro, quais os principais problemas de Mata Grande e como solucioná-los? Olha só, o problema, eu não vou falar de Mata Grande, mas o problema do nosso sertão, né, da minha família e de várias pessoas sertanejas, foi a forma política de muitos anos que fizeram na região, né, em determinados municípios. Né? Eu acredito que Mata Grande... A sua família fez esse tipo de política também na região? A minha família
tanto o meu pai quanto o meu tio, eles foram prefeitos. Na época que eles fizeram a política, era a política que dava certo, que funcionava. A política mais de esquerda, recebia a população, de dar assistencialismo. Eu acredito que isso hoje, ela deve se encaminhar para outro sentido. Acredito que o mundo prova de que as pessoas querem mais do que apenas o assistencialismo. Elas querem a obra, elas querem um serviço prestado. Elas querem, claro, ser ouvidas e ter voz, não só na época da eleição, elas querem ter ouvido a todo momento. Eu acredito que a política, quem tem que fazer em Mata Grande, não só em Mata Grande, mas em todo o sertão de Alagoas, ela deve olhar mais para frente, se atualizar mais. Eu acredito nisso. Eu acredito que se em Mata Grande o antigo prefeito tivesse tido um sentido mais que as pessoas, a cada momento que passa, precisam de coisas diferentes e não apenas daqueles mesmos sistemas de tantos anos que passa, acho que teria sido melhor. O que nós temos em Mata Grande é um câncer generalizado. É um sistema político, isso vai do menor até o maior, corrompido ali para as pessoas que querem se aproveitar quando ganhar a eleição, principalmente as famílias mais ricas. Eu acredito que isso é o que gerou um grande problema para Mata Grande hoje, apenas se tornar a prefeitura para os ricos, para os poderosos, poder se manter no poder. Eu tenho a vontade de mostrar o seguinte, que quando a gente quer fazer diferente, quando a gente tem uma proposta diferente, a gente pode fazer e pode provar. Né? E o Franklin fez um pouco disso. Ele assumiu, ele abriu a prefeitura para várias oportunidades às pessoas, ao jovem e ao mais velho. E ele mostrou que pode fazer. Né? Então, o meu sentimento é esse, é de que chegando lá, ter oportunidade de mostrar. Porque se eu for pontear aqui, problema de obra, problema estrutural, problema de educação, isso aí é fato. Isso é saúde, isso é fato. Nós temos em Mata Grande um hospital que é referência em Alto Sertão. Né? Corrupção existe em Mata Grande hoje na administração? O atual prefeito ele foi acusado, né? Responde processualmente. Isso é uma questão dele, eu não tenho que entrar no mérito do que ele responde ou deixa responder, e tudo isso a justiça vai dizer. Mas ele já provou que ele responde. O Hélio Brandão também, a família, historicamente, todos os mandatos responderam por alguma coisa. Enfim, então fica aquela coisa... É claro para todos nós lá em Mata Grande a atual política. É claro, é evidente. Né? A gente fica... Exatamente, eu acho que é por isso que nós temos criado esperança na população de fazer diferente. Diante desse cenário, Pedro, onde você narra, né, de grupos políticos que sempre se aproveitaram do poder público para benefício próprio, para manter ali a hegemonia, né, econômica e política de grupos que têm força dentro da cidade, você concorreu contra isso e perdeu. Qual foi o fator determinante? Né? Já que você passa um cenário, vamos dizer, de cenário ruim, né? Um cenário político de muita crise, né? De falta de olhar, de atenção à população. Você se contrapôs a esse modelo, mas não conseguiu vencer. Então, qual foi o fator determinante para que as pessoas quisessem, à época, a manutenção desse sistema? Eu acredito, uma coisa ficou bem clara para a gente, para todos os brasileiros, foi a própria eleição agora de presidente, né? Que tiveram várias oportunidades de mudar, mas a população ela fica receosa. Então, a mudança ela tem que ser através da esperança e da expectativa da real mudança, confiança. Se o eleitor não tiver a total confiança, se ele ficar meio em dúvida, ele vai chegar na hora da urna e vai ficar em dúvida. Né? Então, não é, eu também entendo muito nossa população de Mata Grande, que não é fácil chegar um candidato jovem, como eu era na época, ainda sou, na época, com proposta diferente, com proposta tal, e a população ficou meio, será? Que é normal. Acho que é a primeira candidatura tão diferente depois de tantos anos em Mata Grande. Então a população ficou, eu acredito assim, nós fizemos uma campanha muito boa, mas que na hora reta final realmente a população ficou um pouco segura, ficou um pouco duvidosa. Mas a política passou, a eleição passou. E eu permaneci do mesmo jeito, frequento Mata Grande do mesmo jeito. O poder econômico foi decisivo na eleição? O uso do poder econômico? Com certeza a máquina pública, eu não vou dizer o poder econômico pessoal, mas a máquina pública, ela ser usada de forma para benefício próprio, claro, é efetivo que isso causa qualquer incômodo para uma oposição. Incômodo no sentido que eu falo, que vai atrapalhar a opinião do povo para a oposição. Nós não temos dúvida que foi usada. Isso atrapalha, mas eu não quero me desculpar nem justificar a minha derrota. Eu acho que nós perdemos,
perdemos com a cabeça erguida e com o sentimento que o povo queria, porque nós tivemos quase 6 mil votos. Então, 6 mil votos para uma primeira candidatura minha, que eu politicamente, nunca vi me envolvido em Mata Grande, simplesmente minha família, com os amigos. Mas, a primeiro momento, ter conseguido um feito desse, feito que muitas pessoas, historicamente, Mata Grande, sendo candidato, não conseguiram, com contagem de votos, eu acho que nós estamos no caminho certo. Eu acho que essa campanha agora que vem agora, com essa pré-candidatura, junto com o Frank, que já é uma pessoa que já me provou, junto a mim, então vai ser uma candidatura, com certeza, totalmente diferente da outra. Você tem apoio de dentro de casa, Pedro, nessa pré-candidatura? Ou seja, Celso Luiz e Maria Cleide vão lhe apoiar? Os meus pais, o meu pai, minha mãe, ela é conselheira do Tribunal de Contas, não se envolve, nunca se envolveu em questão diretamente de minha política, né? Desde que ela assumiu, ela foi deputada estadual, mas desde que ela assumiu o Tribunal de Contas, ela sempre separadamente faz o trabalho e nós respeitamos totalmente, certamente é isso. Né? E a questão do meu pai, o meu pai, claro, seu histórico político é inegável, que tudo que ele fez politicamente por muitos anos, sendo até candidato a vice-governador, mas é como eu disse, existe um respeito muito grande, não só por parte da minha mãe, por parte do meu pai também, de que eu faço e tenho prazer de fazer a minha política, a minha forma política. Foi assim desde que eu entrei na política, quando até por alguns momentos acompanhei ele, quando mais novo, mas sempre deixei claro, né? Claro que eu tenho um apoio total do meu pai, não só como político, mas como pai, natural, de acompanhar, de dar apoio, de dar um conselho, algo do tipo, mas sempre permanecendo que a forma política adotada por mim é adotada por mim e feita por mim. Né? E a própria população Mata Grande hoje reconhece isso, que meu pai fez a política dele, mas hoje, com todo o respeito, com todo o ouvido que eu tenho a ele, mas eu procuro sempre seguir a minha linha. Pedro, nós temos um quadro aqui chamado Curte ou Não Curte. A gente apresenta uma imagem para o entrevistado, seguindo as tendências das redes sociais, né? Claro, se curte ou não curte. Pergunta, né, se ele curte ou não curte e que faça um breve comentário se assim entender. Ok? Tá ok. Vamos para a primeira imagem. Gestão Bolsonaro. Eu não curto, não por questão do Bolsonaro, mas exatamente por questão da gestão Bolsonaro, né? Não curtia desde a eleição de deputado, de presidente, a última. Já não curtia por conhecer ele como deputado, perfil dele, a gente já sabia. Em Brasília, a gente que tem um convívio um pouco em Brasília com os deputados, já sabia o perfil dele. Então já não batia assim, meu pensamento com o dele, minhas ideias, normal. E a gestão dele, assim que ele assume como presidente, o que está vendo hoje, essa pandemia que nós estamos passando, é apenas reflexo do seu perfil, daquilo que ele é, daquilo que ele acredita. Então, o que ele acredita, eu não acredito. Eu não acho que... Não curto. Não curto, Próxima imagem. Canal do Sertão. Eu curto porque o canal, mesmo com tantas pessoas com alguns julgamentos, no momento que foi feito, de sua utilidade, mesmo alguns julgamentos de pessoas que não conhecem, eu conheço o canal. A cidade, ela passa na cidade de Inhapi, né? Também cidade de uma parte da minha família. E só nós que somos de lá. Graças a Deus nós somos agraciados, que eu tenho uma vida, graças a Deus, umas condições boas, mas sabemos quem precisa, amigos, familiares que precisam, que dependem daquilo ali, da sua terra, até água para viver, para beber. Não só para bicho, mas para beber. Então, é fato, existe, e eu curto e muito o Canal do Sertão. Próxima imagem. Governador Renan Filho. Curto, não só por fazer parte do governo dele, mas cada vez mais ele provou que eu vejo a situação dele bem parecida assim com a minha, com determinadas situações do pai, mas ele assumiu o compromisso de fazer a sua política, assumiu o governo do estado e hoje é prova para todo mundo, até quem não votou nele, que ele tem sido um dos, se não um dos melhores governadores que já teve no nosso estado. Trabalho, compromisso, salário em dia e tudo que tem bem feito e tem feito, muito importante para o nosso estado. Próxima imagem. GAECO. O GAECO, como toda instituição de polícia, é importantíssimo. Eu acredito que toda fiscalização que deve ser feita, deve ser, assim como a Polícia Federal e tudo aquilo que deve ser feito, para ser feito justiça, tem que ser curtido. Independente do que responde ou não,
quem deve responder à justiça. E que se responda normalmente. Se não tiver nada a dever, não tem problema nenhum. Mas que todas as formas de apuração, a corrupção, a trabalhos ilícitos, tudo aquilo em nosso país que deve ser feito, deve existir uma polícia, deve existir algo que firmemente combata. Então curte. Curto. Próxima imagem. Deputado federal Arthur Lira. Eu curto o deputado Arthur Lira, a quem tive o apoio, a quem eu apoiei na última eleição de deputado. Não só um amigo meu, amigo de vários amigos meus, amigo de minha família de longa data, que tem feito tem feito muito trabalho em Brasília para nosso estado de Alagoas, em benefício de vários municípios. Um dos deputados federais mais atuantes aí que eu tenho visto em Alagoas. E não só como deputado, mas como amigo, eu curto o deputado. Pedro, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação. Muito importante, você como presidente do Inmetro, pré-candidato de um município, para prefeito de um município importante do sertão alagoano. Então é importante que as pessoas saibam o que você pensa, né? O que você tem feito à frente do órgão ao qual preside, enfim. É importante a gente estar prestando contas à sociedade. Agradeço a sua participação, reitero o convite para que possa estar aqui numa outra oportunidade, ao passo que deixo um espaço para que você faça suas considerações finais. Eu agradeço a todos que estão assistindo ao espaço. Quero dizer que tenho muita satisfação de estar à frente do IMEC, do Inmetro aqui em Alagoas durante todos esses anos, é um grande orgulho. E que aqui minha questão política é apenas um fato na minha vida que vem aparecendo, nunca procurei de fato ser político, mas que veio caminhando junto com a minha carreira administrativamente no Estado. E eu fico muito feliz de ter tido esse reconhecimento pelo governador, quando ele me deu essa responsabilidade para poder estar. E hoje fico muito feliz dos matagrandenses me receber de braços abertos. Eu quero dizer a todos que estão assistindo que, independente da política, eu pretendo sempre somar com os alagoanos, fazer parte daquilo que eu tenho possibilidade de ajudar em todo o estado de Alagoas, o que eu puder fazer, e espero continuar. Né? Se não for no IMEC, se for num governo municipal, enfim, eu quero poder ajudar aqui os alagoanos, essa terra e principalmente o meu sertão, onde fui nascido e criado. Ok. Obrigado mais uma vez, Pedro. Obrigado a você pela audiência. Folha na TV, nosso compromisso é com a verdade.